Fala pessoal, Caio Vinícius na área e a gente está começando mais uma aula e na aula de hoje você vai aprender o design para social media na prática. É isso aí, sem nada de enrolação. Hoje o conteúdo é direto e reto na lata. Pô, Caio, mas eu não consigo criar nada, eu tenho muito bloqueio criativo, nada do que eu crio fica bom. Beleza, eu tô ligado nisso e é exatamente por isso que você tá aqui. Mas no final da aula de hoje você vai sair daqui criando, que é uma maravilha, e isso vai mudar totalmente a sua visão em relação à criação de peças para o design para social media. Mas por enquanto, calma, fica tranquilo, pega uma aguinha, pega o seu café e bora lá pro Photoshop que a aula vai começar. Bom pessoal, então vamos lá, Photoshop aberto e as imagens que eu vou utilizar já estão aqui disponíveis para mim e também estão disponíveis para você no link logo abaixo na descrição ou no botão logo abaixo do vídeo. Então vamos começar. Eu vou começar pela imagem do picolé fazendo alguns ajustes, então vou dar 2 cliques nela aqui. Já vou abrir essa imagem, maravilha. E quando eu olho para essa imagem, eu percebo que esse picolé está com um tom meio amarelado, meio esverdeado, o que não é tão legal quando a gente está pensando em algo feito de chocolate, né? Então a gente precisa dar uma correção nessas cores. Então como que eu posso fazer isso de uma maneira bem rápida e bem simples? Criando um novo ajuste de Hue Saturation ou matiz e saturação. Então, o tom que eu identifico que está meio amarelado, né, o tom que eu identifico que está meio esverdeado, na verdade, é a cor amarela. Então, se você quiser conferir, você pode pegar a mãozinha aqui da ferramenta de matiz e saturação, de Hue Saturation, e clicar, por exemplo, ó, vou pegar esse tom aqui, que é um tom meio amarelado, que eu acho que está invadindo. Cliquei e ele já identificou que é um amarelo. Daí, se eu pego o slider de Hue ou matiz e arrasto ele um pouquinho para a esquerda, olha só, eu já começo a perder aquele tom meio esverdeado e agora sim eu tenho aquele aspecto de picolé de chocolate. Se você quiser ver o antes e depois, desliga aqui o ajuste, olha só o antes e olha só o depois. Eu posso ainda voltar para o canal Master e aqui no slider de matiz, mais uma vez, puxar mais um pouquinho para a esquerda, só para dar o último talento nesse picolé. E olha só, mais uma vez, antes e depois. Daí a gente consegue ver o quanto esse picolé estava realmente esverdeado, né? Maravilha. O que eu preciso fazer agora? Cara, eu preciso fazer uma seleção, né? Preciso selecionar esse picolé. E existem várias formas de selecionar isso aqui. Poderia usar Pen Tool, poderia usar varinha mágica, mas o Photoshop tem um recurso bem interessante nas versões mais recentes. Na verdade, não tão recente, já é um recurso que já tem um certo tempo, mas que funciona muito bem, que é o Select Subject, ou selecionar assunto. Venha no menu Select ou selecionar e venha na opção Subject, ou assunto, para você que usa a versão em português. Feito isso, ele já vai carregar a seleção e olha só, ele faz uma seleção rápida e uma seleção bem precisa. O que eu recomendo agora que você faça é dar um zoom bem alto e verificar, principalmente nessas áreas aqui onde eu tenho um pouco contraste, né, onde está bem perto do branco, se a seleção tá legal. Então verifico aqui, a seleção tá ok. Caso tenha algum erro, como eu identifiquei em algumas partes, é legal você já ir conferindo e já ir corrigindo. Então como que você vai corrigir isso aqui? Cara, pega a ferramenta de laço, pode ser a laço normal, bem simples mesmo, segura a tecla Shift e vai fazendo a seleção, vai colocando seleção aí nas áreas que ainda não estão selecionadas, só para você conseguir ter uma seleção mais precisa. Prontinho, e agora para a gente finalizar a nossa seleção, bora dar uma contraída, né, aqui nesses pixels para ter certeza que eu não vou selecionar nada do fundo. Então para isso, mais uma vez, menu Select, Modify ou modificar e venho na opção de Contract, né, ou contração. Clico sobre essa opção, vou pedir para contrair um pixel dentro dessa seleção e daí essa seleção ela entra um pouco para dentro da imagem, né? Então isso evita que selecione ali algum pedaço do fundo. Maravilha! O que eu vou fazer agora? Simplesmente aplicar uma máscara. Então coloco uma máscara aqui dentro dessa camada e venho nas propriedades da máscara e vou aplicar um feather de 0.8, acho que já vai ficar legal, só para a gente não ter aquela imagem, aquele recorte muito seco, né? Aquele recorte muito duro. Então 0.8 já vai funcionar para a gente. E daí, para eu conseguir ter um arquivo mais limpo, o que eu vou fazer? Vou selecionar o picolé e a camada de Hue Saturation que a gente usou para fazer a correção de cores e vou converter em um objeto inteligente, porque assim agora eu tenho uma camada só. E daí eu posso até renomear isso aqui para picolé. E agora sim a gente pode criar o nosso arquivo onde a gente vai criar a nossa manipulação de imagens usando tanto o picolé quanto a imagem do Splash. Então agora eu vou criar um novo arquivo. Para isso, menu File ou Arquivo, New ou Novo, e vou criar um arquivo bem grande. Vou criar um arquivo no tamanho de 3000 por 3000 pixels, que é um arquivo que eu vou conseguir trabalhar toda essa imagem sem perder resolução, sem perder detalhe, e depois eu posso exportar num tamanho menor para a web.
Beleza? Então vamos lá. O modo de cor vai ser o RGB mesmo e o perfil o Adobe RGB 1998 e venho aqui em Create. Agora eu posso arrastar nosso picolé, Ctrl C, Ctrl V, para dentro do nosso arquivo e até dar uma redimensionada nele usando as teclas de atalho Ctrl T para habilitar o Free Transform e já começo a posicionar esse picolé aqui na nossa cena. Maravilha! O que eu vou fazer agora? Começar a pensar no background dessa imagem, né? Então, uma cor que eu acho que fica legal a gente trabalhar aqui seria uma cor oposta a esses tons quentes que a gente tem no picolé. Então, eu tenho aqui bastante laranja, tem um pouco de amarelo, que são tons mais quentes, né? Até um pouquinho de vermelho. Então, cara, qual seria uma cor que seria uma cor oposta que ficaria legal a esses tons quentes? Eu acredito que um azul ficaria legal. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma cor sólida, preenchimento sólido, um solid color. E vou trabalhar um azulzinho mais claro. Tipo esse aqui, vamos ver se vai dar certo, se vai funcionar. Olha só, acredito que esse azul aqui fique legal. Maravilha, esse azulzinho acho que vai encaixar bem na nossa cena. E daí, para poder criar um efeito ainda melhor, um efeito mais agradável, eu posso criar um efeitozinho de explosão, né? Uma luzinha saindo aqui da minha cena. E como que eu posso fazer isso, né? Cara, pegando a ferramenta de gradiente radial, gradiente do branco para o transparente, então você está aqui na cor branca, pode conferir aqui também, na aba Basics, olha só, branco para o transparente, né? É aquele que tem os quadradinhos, né? Essa texturazinha de xadrez. Maravilha, setei essa cor, aqui na opacidade eu vou colocar em 100%, crio uma nova camada, ferramenta de gradiente, então eu clico, seguro e arrasto, quando eu solto, ele já faz essa explosãozinha de luz para mim. Agora eu vou diminuir a opacidade, clicando na tecla 5, ele já vai automaticamente para 50, e aí eu crio uma outra explosão, um pouquinho maior, mas com opacidade menor. Agora 20 de opacidade, mais uma explosão com opacidade menor também. Então você pode fazer até mais de uma ou duas aí, como você quiser, como você achar que fica legal aí dentro do seu arquivo. Acho que aqui também merece um pouquinho, e aqui embaixo também fica da hora. Posso chamar isso aqui de luz e colocar tudo isso aqui, ó, tanto o background quanto a luz, em um novo grupo chamado BG, e o nosso arquivo vai ficando mais organizado. Eu vou até tirar essa camada daqui, né, essa camada branca que já vem por padrão, para deixar o arquivo mais limpo. Bom, pessoal, agora a gente já pode trazer a nossa segunda imagem, que é o nosso splash. Então, vou buscar aqui dentro da minha biblioteca e vou abrir esse splash em um arquivo diferente para conseguir fazer o recorte também exatamente como a gente fez aqui com o picolé. Então vamos abrir essa imagem, maravilha. E aqui mais uma vez a gente tem aquela questão do recorte, né? E cara, aqui dava para poder selecionar, dava para recortar de diversas maneiras, só que pensando em velocidade e qualidade, tem como a gente chegar num resultado legal. Então, o que eu vou fazer? Se eu pego, por exemplo, uma ferramenta como a varinha mágica, somente um exemplo, e dou alguns cliques, vocês podem ver que não faz uma seleção tão legal, ele não consegue identificar muito bem, as arestas não ficam tão bem selecionadas, porque não está muito bem definido. Porém, se eu faço o seguinte, eu duplico esse arquivo, e aí nessa cópia a gente vai trabalhar um contraste maior. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a ferramenta de nível, poderia ser curvas também, mas o nível vai funcionar. Tecla de atalho, Ctrl L. E daí eu vou aumentar esse contraste, olha só, das áreas escuras e das áreas claras. Agora eu vou ter um contraste mais interessante. E daí eu posso até puxar um pouquinho mais aqui também e deixar isso aqui bem contrastado. Agora sim, tem um contraste bem legal. E agora eu posso usar uma ferramenta até mesmo como a varinha mágica. Então, varinha mágica, e daí eu vou clicar sobre esse splash e olha como a seleção já fica mais contida. Pô, em um clique não selecionei, seguro o Shift e vou dando mais alguns cliques e ele já vai fazendo toda essa seleção para mim. Então, bem rápido eu consigo ter uma seleção que não vai se espalhar muito, que não vai pegar o fundo, né, que não vai pegar o background da imagem, e ela fica restrita somente à área do splash, que é o que eu estou querendo, né? Então, venho aqui e faço essa seleção para ela ficar bem contida, né? Para ela ficar bem precisa aqui no meu splash. Prontinho, seleção feita. Agora eu preciso dar uma refinada nessa seleção, porque como a gente utilizou uma ferramenta de seleção automática, como a varinha mágica, ela acaba deixando essa seleção muito serrilhada, e eu quero corrigir isso, porque eu não quero ter uma seleção
com aquele serrilhado, né? Então, com a ferramenta varinha mágica selecionada ou qualquer outra ferramenta de seleção, eu venho aqui na opção de Select and Mask ou selecionar e mascarar para quem utiliza a versão em português, que é o antigo Refine Edges. Aqui dentro, pessoal, eu posso mudar a visualização no meu preview. Eu vou pedir para ver em preto e branco, porque eu consigo ter uma prévia melhor. Eu consigo ver essas arestas, né, entre o preto e o branco de uma maneira mais precisa. E daí vocês conseguem ver que nem deixou tanto serrilhado assim, porque a gente utilizou aquela técnica de aplicar o nível e aumentar o contraste. Então isso vai diminuir o serrilhado até certo ponto. Só que ainda tem um serrilhado que me incomoda. Então o que eu posso fazer? Nesse slider de Smooth ou Suavizar, eu vou aumentar esse valor de 0 para um valor entre 3 e 5, né? Não vou exagerar muito, eu acredito que 5 no máximo aqui já vai resolver o nosso problema. Coloquei aqui um valor de 4 pixels, vamos ver, 5 pixels, ótimo. Eu consigo, apertando a tecla P, eu consigo ver o antes e o depois de suavizar essa seleção. Já melhorou bastante, né? Olha só, antes, depois. Maravilha, só isso que eu vou fazer e vou dar um OK. Ele vai manter isso aqui ainda na seleção. Vocês podem ver que a seleção ela já está pronta, só que a gente ainda não aplicou. O que eu faço agora? Cara, eu tiro a visualização da cópia que a gente estava trabalhando, porque eu preciso selecionar essa imagem aqui, e a gente vai mais uma vez aplicar a contração. Então venho no menu Select, Modify ou Modificar, e venho na opção de contração, Contract, dou um OK, e ele faz aquela contração para não ter perigo de selecionar o fundo, e agora sim eu posso aplicar uma máscara e voilá, tá aí o recorte perfeito. Na verdade, para ficar perfeito, a gente precisa selecionar essa máscara, vir nas propriedades e dar aquele featherzinho bem de leve, 0.8, e tá aí. Agora sim, uma seleção precisa e perfeita. Maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa máscara, então eu já posso aplicar ela aqui, botão direito sobre a máscara, Apply Layer Mask, e vou levar esse splash, Ctrl C, Ctrl V, aqui para o nosso picolé, né, para o nosso documento. E agora a gente já começa a ter uma imagem que vai ficando mais interessante, né? Vou posicionar de maneira que eu acho interessante, posso rotacionar um pouquinho, não tem problema. Eu acho que aqui vai ficar legal, mais ou menos assim, porque eu quero deixar um espaço aqui na lateral para poder adicionar um texto, né, alguma coisa do tipo. Acho que aqui já vai ficar legal, já fica interessante pra gente. Agora eu quero fazer uma interação entre esse splash e esse picolé. Como que eu consigo fazer isso, né, pessoal? Tem várias maneiras também, como tudo no Photoshop a gente tem várias maneiras, mas eu vou mostrar uma que eu considero bem simples. Então, primeira coisa, eu vou colocar esse splash dentro de um grupo, que eu vou chamar de splash mesmo, e dentro desse grupo eu vou aplicar uma máscara. Beleza? Apliquei a máscara direto no grupo, porque assim tudo que tiver dentro desse grupo vai respeitar essa máscara. Então vamos lá. Apliquei essa máscara. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse picolé segurando o Ctrl e clicando sobre a thumbnail dele. Feito isso, eu volto para a máscara do Splash, pego a ferramenta de pincel, vou até colocar esse Splash aqui ó, por cima do picolé. Aí. Pego a ferramenta de pincel, pincel na cor preta, opacidade em 100%. Vou usar até um pincel que não é tão suave, um pincel das bordas, com as bordas mais duras. E agora eu vou esconder, olha só, estou pintando na máscara, eu vou esconder algumas áreas aqui desse picolé, desse splash, perdão, para causar essa impressão de que o splash, né, ele está contornando, ele está abraçando o picolé. Então isso aqui já dá um efeito legal para a nossa imagem. Então eu vou deixar ele mais ou menos assim, vamos ver se tá tudo certo. Command D ou Ctrl D para tirar a seleção. Tirei a seleção e agora eu tenho aí o picolé se entrelaçando com o splash. Se você quiser deixar esse splash um pouco menor e deixar que outras partes desse splash passem por cima do picolé, também pode, não tem problema algum. Eu acho que desse jeito aqui já vai funcionar bem. Ou se você quiser também apagar outras partes aqui, então eu deixei o meu dessa forma, eu deixei o meu assim. Se você quiser vir e apagar mais uma parte aqui, por exemplo, olha só, também pode trazer um resultado mais interessante, né? Para a gente mostrar mais o produto, que no caso aqui é o picolé. Ctrl D para tirar a seleção e olha só, tá aí a nossa imagem. Então aqui vai ficar bem a seu critério, né? A qualquer momento também, cara, você pode clicar sobre o picolé, movimentar, por exemplo. Se eu quiser que ele se entrelace mais com esse splash, eu posso colocar isso aqui, venho na máscara e pinto ela de branco de novo, né? Deixo ela zerada, clico sobre o picolé, seleciono a máscara mais uma vez e daí, ó,
sei lá, vou pintar sobre essa área, só para mostrar para vocês que o processo ele é totalmente não destrutivo, né? Estou trabalhando com máscara, então eu posso ir e voltar a hora que eu quiser. Olha só, acho que assim ficou até mais interessante. Encaixou aqui bem melhor agora, tanto o splash quanto o picolé. Bom, vou deixar o meu assim desse jeito, pra gente não gastar tanto tempo na parte de posicionamento e passar para os próximos conteúdos, para os próximos tópicos. Maravilha! O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu quero deixar esse splash com um aspecto de chocolate também, né? Envolvendo aqui o picolé que é de chocolate. Então, como que eu vou fazer isso, né? Se eu simplesmente crio um ajuste de Hue Saturation ou matiz e saturação, como a gente já conhece, e aplico um Clip Mask para afetar somente o splash, e começo a brincar aqui com o slider de matiz para um lado e para o outro, vocês vão perceber que nada acontece, porque esse splash ele é branco. Você pode até marcar aqui um Colorize, chegar numa cor ali próximo do marrom e tal, mas ainda fica aquele aspecto, não fica aquele aspecto de chocolate mesmo, né? Aquela coisa mais cremosa, fica um aspecto, sei lá, talvez de um suco e tal, e não é o que a gente quer. E por que isso acontece, pessoal? Pelo mesmo motivo que às vezes você não consegue alterar a cor de um carro que é branco, ou de uma camiseta, de um boné, de uma caneca que é branco, porque nesses casos você precisa separar a luz da cor. O Photoshop enxerga, né, o branco não como cor, ele enxerga como luz. A mesma coisa funciona com objetos pretos, ele não enxerga a cor preta como cor, enxerga como falta de luz. Então, o branco é presença total de luz, já preto é ausência total de luz. Então, a gente precisa chegar ali no meio tom, exatamente nos meios tons, né, o meio termo ali com os meios tons para conseguir fazer a troca de cor, ou nesse caso aqui, conseguir adicionar cor para esse splash. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar, eu já tenho aqui criado um ajuste de Hue Saturation, eu vou criar agora um outro ajuste de Levels, ou níveis, e vou chamar esse ajuste de sombras, ou luminosidade, tanto faz. E daí eu vou aplicar o Clip Mask para afetar somente o splash. Nesse ajuste de sombras, eu vou fazer exatamente como o nome diz, né? Eu vou realçar as sombras, as áreas escuras. Então, eu venho nesse slider aqui dos níveis, vocês podem ver que é um slider mais escuro, um médio e um claro. Então, sombras, meios tons e altas luzes, né? Os realces. Então, eu venho nas sombras e começo a deixar essas sombras mais evidentes. Maravilha! Então, aqui eu estou controlando só as sombras. Agora, eu posso criar um outro ajuste de níveis. Nesse caso, eu nem vou criar, mas eu poderia criar um outro ajuste de níveis somente para trabalhar as luzes. Então, nesse caso aqui, eu não vou criar para poder não ficar tão complicado, principalmente para quem está vendo esse tipo de ajuste pela primeira vez. Então, nesse caso, eu vou usar só um ajuste de níveis mesmo. E aqui eu trabalhei os tons escuros e aqui eu vou trabalhar os highlights. Então, eu vou deixar os highlights um pouco mais evidentes. Perfeito. Agora sim eu posso vir aqui no Hue Saturation, habilitar o Colorize, e olha só que o picolé já ficou mais, esse splash já ficou mais cremoso, né? Agora é simplesmente achar a cor ideal para criar esse aspecto de chocolate, acredito que seria algo mais ou menos assim. E pô, ainda tá meio claro, né? Volta lá no ajuste de níveis que a gente criou e deixa ele um pouquinho mais escuro. Venho agora nos meus tons e deixo os meios tons um pouquinho mais escuros também. E daí, olha aquele splash que antes não tinha nenhum aspecto de algo mais cremoso, né? Parecia um suco, uma água suja, não sei. E agora, como ele se encaixa muito bem dentro da proposta do chocolate. Ah, Caio, mas será que esse ajuste de nível, né, de luminosidade, separar luminosidade de cor, realmente faz diferença? Veja você mesmo, se eu desligo o ajuste de nível e deixo somente o Hue Saturation, olha o que eu tenho, né? Tenho aquele splash feioso de novo. Dessa forma aqui, tenho um splash bonitão dentro da minha cena. Perfeito! Agora, a gente precisa dar uma conferida na imagem como um todo. Se eu olho para esse picolé, eu consigo perceber que ele tem uma espécie de textura de gelo, sei lá, uma espécie de um granulado de gelo, né? Essa texturazinha branca aqui de gelo. E daí parece que tá meio nevado, né? E aqui no Splash ele tá muito liso, e isso acaba entregando um pouco o jogo que, pô, aqui houve uma manipulação de imagens, né? Então ainda não fica tão legal. Então dá pra gente resolver isso também de uma maneira bem simples, pessoal. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai recriar essa textura. E como que eu recrio essa textura? Eu vou te mostrar agora. Aqui dentro do grupo do Splash ainda, a gente vai criar uma nova camada
essa nova camada eu vou preencher na cor preta. Então, com o preto setado aqui como cor de foreground, vou usar as teclas de atalho, Alt, Delete e preenchi. Parece que não aconteceu nada, mas é porque está respeitando somente a máscara que a gente já viu. O que eu vou fazer agora? Venho no menu Filtro, Noise ou Ruído, Add Noise. E agora eu vou adicionar ruído, né? Então eu vou adicionar um ruído gaussiano e monocromático, não quero que ele tenha cor. E daí vou colocar um ruído que fique próximo, olha só, próximo ali daquela textura que a gente tem no picolé. Então acho que algo assim, ó, 14, vamos colocar 15 para não ficar um número quebrado demais, 14.89, então 15, dou um ok, beleza. Só que agora tá, pô, tudo preto aqui, e não pode ficar tudo preto, então altero o Blend Mode de normal para Screen ou de visão, porque aí o que que acontece? Fica somente as áreas claras, né? Tudo que é escuro some. E olha só, já tá começando a fazer sentido. Porém, vocês vão perceber que aqui nesse ruído que a gente adicionou tem muito mais informação do que na textura do picolé. Olha só, a textura do picolé, os ruídos estão mais espaçados e tem uma quantidade menor. Então, como que eu posso resolver esse problema? Cara, eu estou trabalhando com uma camada que o normal dela é tudo preto e o ruído é branco. Então, se eu aumentar a intensidade das áreas escuras, ou seja, aumentar a intensidade do que é preto, automaticamente o branco vai sumir. Como que eu faço isso? Trabalhando o contraste. Qual ferramenta que eu posso usar? Níveis de novo, ou levels. Então, com essa camada aqui, que eu vou renomear para textura, com essa camada selecionada, eu dou um Ctrl L mais uma vez, e agora eu vou aumentar mais uma vez a intensidade das áreas escuras, olha só. Se eu deixo ele mais ou menos assim, e dou um OK, já sumiu bastante do branco. E agora eu mudo de normal para Screen. Olha aí a textura, bem mais espaçada. Se você quiser fazer já com o ajuste, né, com a camada em modo Screen, e aí você já vai fazendo e comparando também dá, ó. Ctrl L, aumento a intensidade daquilo que é preto, como a camada está em Screen, tudo que é preto que eu não estou vendo, né, mantém somente o branco, é como se eu reduzisse somente a textura. Então, olha que interessante, velho. Dou um OK e tá lá. Só que essa textura ela é um pouco maior, né? Do picolé a textura está um pouco maior. O que você pode fazer? Dar um Ctrl T e aumentar, né? Para habilitar o Free Transform. E daí você pode aumentar isso aqui, ó. Aumentei, beleza. Aplico um Clip Mask para afetar somente o Splash. E olha só. Olha que interessante. Dá pra gente melhorar mais isso aqui? Dá sim. Fazendo o quê? Vindo no menu Filtro, Blur, Gaussian Blur e dando um desfoque bem pequenininho, tipo 0.2, 0.3, só para perder aquela nitidez exagerada, porque é um ajuste, um efeito artificial que a gente acabou de criar, então ele deixa de ser um efeito exagerado e fica mais sutil, exatamente como acontece aqui no picolé. E daí, mais uma vez, fazendo um exercício de observação, se eu olho aqui para a imagem do picolé, eu vou perceber que esse efeito de gelo, essa textura de gelo que a gente acabou de criar, ela aparece mais nas áreas claras, nas áreas escuras, olha só, nas áreas de sombra, ela praticamente não aparece. E eu posso fazer a mesma coisa aqui na nossa textura que a gente acabou de criar. Como que eu faço isso? Utilizando a ferramenta Blend If. Então, como que eu faço isso? Venho aqui na camada textura, 2 cliques do lado da camada e ele já abre para mim o Layer Style. Aqui na aba de Blend Options, eu tenho uma parte aqui embaixo chamada Blend If, onde eu posso mesclar com a camada de baixo, ou seja, a camada de baixo é a camada do Splash, né? É a camada que está logo abaixo da textura, e eu posso pedir para ele se mesclar nas áreas escuras. Então, se eu seguro Alt ou Option, eu consigo dividir esse slider em 2 partes, e assim eu tenho uma transição mais suave. E daí eu posso puxar um pouquinho mais aqui também, e olha só a textura, ela vai se limpando, né? Ela vai se mesclando nas áreas escuras da imagem e se mantém somente nas áreas claras da imagem. Dou um OK. Se eu quiser ver um antes e depois, ó, antes e depois. Agora eu tenho uma textura que respeita mais o que eu tenho aqui, né, na imagem do picolé também. E para a gente finalizar os últimos ajustes aqui na nossa imagem, o que eu posso fazer? Trazer um pouquinho mais de volume para a minha cena, utilizando uma espécie de Dodge and Burn, porém de uma maneira um pouco mais automática. Como que eu faço isso? Eu quero aplicar esse Dodge and Burn somente na camada do Splash, somente no grupo do Splash. Como que eu consigo fazer isso de uma maneira mais controlada? Segurando o Alt ou Option, eu clico no olhinho da camada do Splash e daí eu vejo somente o Splash. Eu posso até desligar essa máscara aqui, ó, segurando o Shift e clicando sobre ela, eu desligo e vejo somente o Splash.
Beleza. Eu quero selecionar um canal que seja bem contrastado para eu trabalhar esse Dodge and Burn. Então eu posso vir na aba de Channels ou canais e, cara, selecionar o canal RGB. Então, segurando o Ctrl, eu posso clicar sobre o canal RGB. Parece que ele não fez nenhuma seleção, né? Parece que fez algo bem pequeno, mas acredite, ele fez uma boa seleção pra gente. Volto para a aba de Layers. Posso voltar à visualização de todas as camadas, segurando o Alt e clicando no olhinho de novo, ele volta todas as camadas. E vou habilitar a máscara de novo, segurando Shift e clicando sobre a máscara. Maravilha! O que eu vou fazer agora? Com essa seleção que ainda está ativa, eu vou criar uma camada de ajuste de curvas. Então, venho nas camadas de ajuste, curvas. Show de bola! E vou duplicar essa camada de curvas que a gente acabou de criar e vou aplicar Clip Mask nas duas. Nessa primeira aqui de baixo, a gente vai inverter, porque aqui isso é uma máscara, pessoal. É exatamente uma máscara, áreas claras e áreas escuras. Então, essa aqui a gente vai trabalhar nas áreas escuras. Então, vou colocar aqui, ó, escuras ou sombras, tanto faz. Só que numa máscara, tudo que é branco é aquilo que está aparecendo, né? O que vai ser revelado. O que é preto não vai ser revelado. Então eu preciso inverter isso aqui, porque eu quero trabalhar somente nas sombras. E as sombras, como vocês podem ver, estão escuras. Então Ctrl I para inverter. E agora sim, eu vou só aumentar o contraste das áreas claras e as áreas escuras. Como que eu faço isso? Ctrl L para ativar os níveis. E daí, eu pego o slider das áreas claras e trago mais para cá. Lembrando, pessoal, que o que está ficando de branco aqui agora são as sombras, beleza? Como a gente está trabalhando numa máscara e eu quero trabalhar somente as áreas escuras, as sombras estão ficando brancas, né, dentro da máscara, porque elas que serão afetadas pelo efeito. E aqui eu vou escurecer mais, utilizando o slider das áreas escuras, porque eu não quero que esse efeito afete as áreas de luz, somente as áreas de sombra. Perfeito, aqui já tem um contraste legal, dou um OK. E agora eu posso clicar aqui no ajuste de curva mesmo, e como isso aqui são áreas escuras, eu posso puxar essa curva um pouquinho para baixo, e olha só, o efeito está afetando somente as áreas escuras, as áreas de luz, vocês podem ver que estão totalmente preservadas. Então, isso aqui é um conceito de máscara de luminosidade, onde você usa a luminosidade, a diferença, a variação entre tons de claros, médios e escuros, para criar uma máscara de volume. Então eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais escuro. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra máscara que a gente criou, que vão ser as luzes. Beleza. Vou segurar o Alt, clicar sobre a máscara para entrar mais uma vez no modo de máscara. E usando as teclas de atalho Ctrl L para habilitar os níveis. Agora eu não vou inverter, porque eu quero que o que fique branco na máscara sejam as áreas claras. Eu vou aumentar esse contraste. Então trago para cá para tirar as áreas de sombra e aumento a evidência das áreas de luz. Isolo as áreas de luz das áreas de sombras e dou um OK. Venho clico no ajuste de curva mais uma vez para sair do modo de máscara, venho na curva e subo um contraste, agora somente nas áreas claras. Vamos ver um antes e depois desses dois ajustes de volume, olha só. Antes e depois. Cara, dá uma diferença absurda, né? Então isso aí faz total diferença quando você trabalha aplicando o volume de maneira correta aí na sua imagem. Poderia fazer a mesma coisa no picolé? Poderia, e até recomendo que você faça para poder praticar essa técnica de máscara de luminosidade que vai fazer total diferença aí nos seus projetos. Maravilha! Agora vamos encaminhando para o final do nosso projeto, o final da nossa imagem, e eu quero criar uma espécie de vinheta, mas eu quero usar os próprios elementos que eu tenho na cena. Eu quero usar esse splash como vinheta. O que eu posso fazer então? Eu vou duplicar esse grupo do splash, dando um Ctrl J, duplico todo o grupo. Eu quero desligar essa máscara, então posso até dar um botão direito aqui, ó, deletar essa máscara, beleza. E com esse grupo selecionado, posso dar um Ctrl E para mesclar isso aqui em uma nova camada, né? Tudo que está dentro do grupo se torna apenas uma camada, mais fácil de trabalhar. E daí eu vou posicionar esse splash, posso dar uma rotacionada nele aqui. Eu vou posicionar esse splash em algum lugar aqui da minha cena, por exemplo aqui, ó. Aqui no cantinho, vou achar uma parte dele que seja interessante de usar para poder usar como vinheta. Acho que essa parte aqui é interessante, ó. Acho que aqui, ó, essa parte aqui vai ficar legal. Aqui assim, beleza, gostei. Só não curti muito essa pontinha. Então o que eu faço? Velho, eu venho aqui com qualquer ferramenta de seleção mesmo, seleciono essa parte e dou um delete. Beleza, sem problema.
Eu poderia até colocar uma outra vinheta passando aqui por cima, mas eu acho que já vai ficar muita informação. Então vou deixar somente essa parte aqui mesmo. E para a gente deixar o nosso arquivo um pouco mais leve, né? Porque, cara, a gente está com um arquivo muito grande e tem informação aqui que está vazando e que não é importante para a gente e deixa o arquivo mais pesado. Então o que eu posso fazer? Usando a tecla C de Caio, né? Ou de crop, eu posso selecionar a ferramenta de crop e daí eu dou um clique sobre o meu arquivo, olha só, olha a quantidade de informação que eu tenho que está fora do meu arquivo, fora do meu canvas e está pesando pra caramba o meu arquivo, né? Então o que eu posso fazer? Dou um clique, ele já mostra o tamanho do canvas e mostra o que está de fora. E daí se eu habilito essa opção aqui, ó, Delete Cropped Pixels, né? Ou deletar os pixels que serão cropados e dou um OK aqui em cima, e pego o crop de novo e clico, olha só, não tem mais nenhuma informação, tudo que estava de fora, o Photoshop elimina e assim o seu arquivo fica muito mais leve, né? Bem mais fácil de se trabalhar. Então, maravilha, já deletei isso aqui e vamos continuar. Então, cara, isso aqui vai ser uma vinheta, né? Então vamos até renomear isso aqui para vinheta. O que eu posso fazer? Eu preciso primeiro deixar isso aqui com a impressão que está mais próximo da câmera, então para isso eu posso aumentar o contraste e aplicar um desfoque. Então o que eu vou fazer? Vou aumentar primeiro o contraste. Para isso, vou usar uma ferramenta de curvas, mais uma vez, aplico o Clip Mask, puxo essa curva um pouco para baixo, na verdade bastante, né, para ganhar um contraste bem exagerado, né? Cuidado aí para não exagerar tanto. Maravilha. E agora eu vou aplicar um desfoque nessa vinheta, né? Nesse pedacinho aqui de splash. Eu gosto de sempre converter isso aqui para objeto inteligente primeiro, porque eu posso aplicar um valor de desfoque. Se eu não gostar, eu posso voltar e aplicar outro, sem precisar ficar indo e voltando toda hora, né? Então eu venho aqui no menu filtro, blur ou desfoque, Gaussian blur ou desfoque gaussiano. E daí, cara, eu vou jogar um desfoque aqui num valor, sei lá, 7.8, 26, pode ser um desfoque mais alto mesmo. Vamos tentar 30. 30 pixels de desfoque. Vamos tentar mais, 35. Tô exagerando, hein? 35 ficou interessante. Dou um OK. E daí, cara, eu posso ainda aumentar isso aqui, mexer, rotacionar para um lado e para o outro, para ver como fica mais legal. Acho que assim ficou bem interessante, ficou bacana. Posso até aumentar um pouco mais esse contraste, para dar a impressão de que isso aqui realmente está bem mais próximo. Ou talvez até aumentar o tamanho dessa camada. Então venho aqui, deixo ela bem grandona, trago ela um pouquinho mais para baixo e voilà. Acho que fica mais interessante. Se você quiser usar essa vinheta em outra parte, talvez até dê. Acho que o mais interessante seria usar outra parte do splash, né? Mas vamos testar para ver se vai funcionar. Vou colocar isso aqui dentro de um grupo, Ctrl G, vou duplicar esse grupo, né? Já tem essa cópia e vou testar isso aqui em outro lugar. Vamos ver se vai rolar. Bom, eu acho que assim dá para usar assim, não vai ter problema. Acho que fica até interessante também. Então, posso renomear isso aqui para vinheta 1 e a camada de baixo como vinheta 2. E agora, para a gente finalizar o nosso projeto, né? Vamos colocar isso aqui também dentro de um grupo, né? O picolé. A gente vai finalizar o nosso projeto aplicando os ajustes finais. E dentro desses ajustes finais, a gente vai aplicar uma nitidez. Então, como que eu aplico, como que é o meu processo de nitidez, né? Como eu aplico nitidez numa imagem que eu vou finalizar? Cara, eu venho aqui, depois que já está tudo pronto, né? Eu venho no meu atalho aí, que o meu amigo Ale chama de tudo E. Então, Ctrl, Alt, Shift, E, para poder mesclar tudo isso aqui em cima de uma camada nova. E vou chamar isso aqui de nitidez. Beleza? E agora, com essa camada selecionada, eu venho no menu filtro, Sharpen ou nitidez, e eu tenho aqui embaixo um filtro chamado um Sharp Mask ou máscara de nitidez. E aqui dentro, pessoal, eu posso colocar o valor que eu quero para essa nitidez, a intensidade. Vou colocar um valor bem alto, vou colocar aqui um valor de 100 pixels. E aqui o radius. Esse radius é a largura que eu vou ter entre um pixel e outro, né? É o espaço que eu vou ter nesse efeito entre um pixel e outro. Então, quanto maior for esse valor de radius, né, de raio, mais espaçado vai ficar e menos o efeito de nitidez aparece. Então eu vou deixar num valor bem pequeno, o valor de 1 pixel, a distância de um pixel para outro. E aqui o threshold é o limitador. Então esse threshold é como se fosse a opacidade do efeito. Vou falar de uma maneira bem simples, né? Bem minimalista. Então quanto maior o valor de threshold também, menor eu vou sentir o efeito dentro da minha imagem. Então nesse caso eu vou configurar somente como 100, 1 e 0. Eu acho que já vai ficar interessante. Eu vou até colocar um valor um pouquinho maior, 125.
já é um valor interessante, dou um OK e praticamente tenho a minha imagem pronta. Agora eu vou aplicar o último efeito, o efeito final, que eu gosto bastante, só para poder fechar com chave de ouro, que é um bloomzinho de luz. Então como que eu faço isso? Ctrl J para duplicar essa camada mais uma vez. Preciso tirar toda a textura e manter somente os tons, os tons de cor da minha imagem e luminosidade. O que eu faço? Menu filtro, blur, Gaussian blur, porque assim eu consigo dar um desfoque bem grande, tirar a textura e manter somente tons e luminosidade. Vou colocar um desfoque aqui de 50 pixels, é um desfoque interessante, dou um OK, mudo o Blend Mode de normal para Screen, porque eu quero fazer um efeito de luz. Qual Blend Mode vai trabalhar isso? Blend Mode Screen vai trabalhar muito bem. Agora eu preciso esconder isso aqui e revelar somente em alguns locais, de maneira bem pontual. Como que eu faço isso? Aplico a máscara invertida segurando o Alt e clicando sobre o ícone de máscara. Tem uma máscara preta que esconde tudo. O que eu faço agora? Seleciono a ferramenta de gradiente, tecla de atalho G, e mais uma vez, confira se o seu gradiente está da cor para o transparente. No caso aqui está do preto para o transparente. Se eu clico na setinha, ele vai para o branco, do branco para o transparente. Então sempre verifique, porque tem muita gente que fala, pô, Caio, eu faço o gradiente, ele pinta num lugar, quando eu faço de novo ele apaga o que estava e cria outro, né? Ele não faz vários. Então confira se realmente está como transparência. Maravilha. Opacidade, cara, aqui eu acho que dá para trabalhar com uns 30% de opacidade. E daí eu vou só clicar em alguns pontos aqui, ó. É um ajuste bem pontual nas áreas de luz, pessoal. Não adianta eu vir aqui e criar um Bloom Light na área de sombra. Não vai fazer sentido. Então, somente nas áreas de luz, então onde eu tenho esse pontinho especular aqui, ó. Então, nesses pontos eu vou criando esses blooms que eu acho que fica interessante. Aqui no picolé, nessa parte, nem seria ideal, mas eu vou criar um aqui só para chamar a atenção, né? Trazer a atenção, o olhar aqui para o picolé. Eu acho que foi até muito, talvez um valorzinho de 20. Beleza. E vou criar mais alguns bloomzinhos aqui, ó, nesses pontinhos que eu acho que fica bem interessante. Prontinho. E a gente tem, então, a nossa imagem finalizada, partindo de uma imagem que estava assim. Na verdade, nem estava assim, ela estava mais amarelada, até chegar nesse resultado aqui. Então é isso, eu espero que você tenha curtido e eu espero que você coloque isso aqui em prática, hein? Tá, Caio, mas e agora? Bom, agora você vai colocar em prática tudo que você aprendeu nessa aula, que você já vai ver os resultados já de cara no seu primeiro trabalho. E para você que deseja realmente se tornar um verdadeiro especialista no design para as redes sociais, eu tenho uma ótima notícia. Mas se isso não te interessa, você pode voltar lá pro seu grupinho do Facebook e continuar reclamando da prostituição de mercado, que o mercado do design não dá dinheiro e blá 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 blá. Mas agora, se você quer realmente se tornar um especialista no design para as redes sociais e dominar todas as técnicas de criação, eu tenho o prazer de te informar que as vagas para o meu curso Social Media Design 2.0 estão abertas. Esse é o curso ideal para você que deseja dominar o design para as redes sociais e onde você vai aprender tudo, desde o básico até o avançado, passando por toda a parte teórica até a parte prática, a parte de criação. Então isso não é só mais um curso de tutoriais. Nesse curso você vai aprender realmente aquilo que você precisa para dominar o design para as redes sociais. No curso Social Media Design 2.0 você vai aprender os principais fundamentos para o design nas redes sociais, passando pela escolha de fontes, combinações tipográficas, escolha de cores, o design para conversão, escolha de imagens e, lógico, toda a parte de criação, onde você vai aprender a desenvolver as suas artes, as suas peças para as redes sociais, sem a necessidade de copiar nenhum trabalho da internet, nenhum trabalho de amigo, nenhum trabalho de ninguém. Você vai realmente aprender a criar as suas próprias peças com total originalidade, porque é exatamente isso que vai destacar o seu trabalho dos demais concorrentes. Até porque o seu cliente deveria valorizar o seu trabalho quando ele é igual de todo mundo. E dentro da parte de criação, você vai aprender a criar peças, vai aprender a criar artes para os mais variados nichos do mercado, além da parte de stories animados, parte de mercado sobre como e quanto cobrar, produtividade, enfim, muita coisa, muitas lives extras, muitos bônus extras que já estão disponíveis para vocês
dentro do curso Social Media Design. Só para você ter uma ideia, eu já ajudei mais de 12 mil alunos a literalmente transformar a maneira como eles criavam suas peças para as redes sociais. E hoje chegou a sua vez de fazer parte desse time. Bom, então esse é o recado que eu tinha para te dar. Eu espero que você tome a melhor decisão possível e saiba que não tomar nenhuma decisão, que não fazer nada, também é uma decisão. Então eu espero que você tome a melhor decisão possível e venha junto com a gente para o time do Social Media Design 2.0, que eu estou te esperando junto com os novos alunos. Então eu te vejo lá. Grande abraço, tamo junto e valeu!